Olá, bom dia! Hoje é dia 5 de fevereiro de 2026, quinta-feira. Bendito seja o nome do Senhor pela sua bondade, sua graça, sua misericórdia para conosco em Cristo Jesus. Nosso texto devocional de hoje encontra-se no livro de Provérbios, mais uma vez, esse texto. Capítulo 6, versos 16 a 19. Esse texto fala de 6 coisas que trazem aborrecimento a Deus e uma coisa que a sua alma abomina, e abominação ao Senhor. Diz o texto: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Outra, coração que trama projetos iníquos. Seguinte, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa e profere mentiras. E por último, o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma tem por ela a abominação. Falamos ontem sobre a questão ligada à mentira. Vimos a sua origem, tanto o pai da mentira é o diabo, ela é, portanto, filha do diabo. A mentira tem origem no diabo. E não importa se é grande ou pequena, se é pesada ou leve, a qualificação que se queira dar a ela, mas ela é filha do diabo. Sua origem é diabólica. Segundo aspecto, vimos a necessidade de rejeitar, de reprovar. Aquele que mentir, não minta mais, antes fale a verdade, em amor. Não minta mais. Hoje vamos falar sobre outros 2 aspectos relativos à mentira. Primeiro, a percepção de que isto é algo que aborrece profundamente o ser de Deus. Causa a ele uma forma que se expressa aqui nesse texto como um sentimento humano de aborrecimento, de algo que machuca, fere, que incomoda, que não é algo com que ele conviva, com que ele aceite. E nós muitas vezes não nos damos conta disso. Ele fala aqui nesse texto tão sério essa questão de que o único elemento que aparece 2 vezes como sendo aborrecimento a Deus é essa. A língua mentirosa, verso 17. E o 19, testemunha falsa que profere mentiras. Então, nós temos que ter consciência disso. O nosso mundo é um mundo de tanta mentira, tanta falsidade, tanto engodo, tanta simulação. Eu não me refiro nem a questões ligadas à manifestação teatral,
filmes, televisões, que na verdade acabam sendo fantasias. Ao menos isso é uma mentira. Ninguém está falando que aquilo é verdade, nem dizendo como se fosse verdade. Mas eu estou falando de pessoas que mentem para se resguardar de alguma coisa, para evitar algum suposto incômodo, mal-estar, por não querer falar com alguém. Isso tudo aborrece a Deus. Não é que Deus fique de bico grande na expressão da roça. Não, não. Ele se sente enojado com isso. A dificuldade que o ser humano tem em sustentar a verdade, como diz o salmista, jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, vai gerar um dano sério. E isso é muito difícil e nós até admitimos e aceitamos. Hoje em dia, já com essas tecnologias de IA, o que você terá ali são elementos de mentira. Pode chamar em língua inglesa, não, fake news, é mentira, é falsidade. E nós, às vezes, somos reprodutores disso. Cristãos, precisamos ter muito, muito cuidado, porque isso aborrece o Senhor. Não só falar, mas produzir essas coisas. Segundo aspecto é o destino. Isso aqui é muito importante. Ele fala tanto no sentido do destino desse momento, nessa terra, nesse contexto, nessa realidade nossa, como na eternidade. Por exemplo, Provérbios capítulo 20, verso 17, diz o seguinte: suave, leve, quase agradável é ao homem o pão ganho por fraude. Ele fica feliz. Deu golpe. Dizíamos nós na minha infância, deu uma manta no fulano, fiz um negócio que dei-me um tombo, se vangloriando porque mentiu, fraudou. Por isso ele diz: suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Se morder numa coisa, um pão, aí de repente é areia. Aquela sensação horrorosa, quase de quebrar os dentes. Isso. Essa é a recompensa da mentira, da fraude, nessa realidade. Nessa vida, gera isso aqui, pedrinhas de areia na sua boca. Pense bem nisso. Quantas vezes você já ficou com a boca cheia de pedrinhas por causa da fraude, da mentira? E fraude nós estamos vendo no Brasil, meu Deus, misericórdia. Bilhões em fraudes no INSS, outros bilhões em fraudes no mercado de capitais, Banco Master e etc. Fraudes, golpes em golpes. Mentiras. E nós vamos nos habituando com isso, vamos vivendo com isso. Nós temos que entender que haverá uma punição ao final de tudo isso. O destino da mentira e do mentiroso, sobretudo, é experimentar essa realidade já aqui, a reprovação, que ninguém vai dar crédito a ele mais, ninguém vai acreditar nele mais, ninguém vai querer conviver com ele, porque é insuportável. Você não pode confiar na pessoa. Então ela deixa de ter credibilidade e ninguém quer conviver com o mentiroso. Seja o esposo, a esposa, seja o filho, pai, mãe, parentes, amigos, conviventes, negociantes, ninguém quer conviver com um mentiroso.
Mas há um segundo aspecto, que é a realidade eterna. Capítulo 21, verso de número 8 do livro do Apocalipse diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte ou o inferno. Mentirosos, veja bem, põe idólatras, impuros, feiticeiros, assassinos, abomináveis, incrédulos, estão todos na mesma condição de condenação que o mentiroso. Destino deles, o que os aguarda é o inferno. Muito sério, muito pesado, mas não menos verdadeiro. Por isso, eu encerro essa devocional de hoje, um pouco pesada, dura, com uma leitura do profeta Zacarias, quando ele diz: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Juízo, conforme a verdade. Tribunais, julgadores, em todas as esferas e instâncias. Julgai com a verdade. E no verso de número 19, no final, ele diz: amai, pois, a verdade e a paz. Deus assim me abençoe e abençoe você, para que falemos a verdade com o nosso próximo, julguemos segundo a verdade, amemos a verdade e a paz. Ele assim nos guarde para a sua glória. Amém? Amém.